O TCE está de volta. O tema de hoje é o Jacareí Rugby. E para este bate-papo estamos recebendo o Júlio Faria, coordenador esportivo do clube. Júlio, para a gente retomar e antes da gente falar sobre as categorias de base e também a temporada seguinte, eu queria que você me falasse qual é a relação do Jacareí Rugby com a comunidade, né, a torcida, como que funciona essa relação entre vocês, já que o Jacareí Rugby, o rugby aqui na cidade, é uma das principais modalidades, né? Acho que esse é um diferencial que a gente tem, né? Acho que o ponto aqui de a gente ter o nome da nossa instituição, Jacareí Rugby, né? Não ter um nome fantasia, já cria uma conexão com a cidade. Tá? Acho que isso é um ponto importante, porque mostra essa identidade com o município. Tá? Depois, o outro fato, né, de a gente ter o nosso mascote hoje, um jacaré, a gente tem até uma identidade que a gente usa, que é, né, uma boca de jacaré quando a gente vai fazer registro. Então isso também fortalece essas pequenas mensagens de que a gente está conectado, que tem algo por trás que é maior do que a gente, tá? E depois é todo o trabalho do dia a dia em relação a pertencimento, né? Então acho que os treinos são a porta de entrada para essa relação com a cidade, com os munícipes, e depois toda a tratativa que a gente faz na parte esportiva dos jogos, né? Então de a gente ter jogos em Jacareí, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Então no começo da nossa história, a gente mandava jogos em São José, porque a gente não tinha um local para jogos em Jacareí. Hoje a gente tem um local, que é o Campo do Balneário, que carinhosamente a gente chama de Toca do Jacaré. É um local privado, mas é um local que a gente conseguiu uma abertura que nos permite ali ter uma certa autonomia no espaço. Mas essa relação também com a cidade é uma coisa que a gente busca sempre construindo também com envolvimento e participação nas atividades da cidade. Porque eu acho que é o dia a dia, né? Você vivenciar que fortalece esse vínculo. Então, não só utilizar o nome, mas não só utilizar o uniforme com as cores da cidade, não só jogos em Jacareí, mas é muito importante que a gente também esteja nas ações que acontecem no município, né? Então, a gente participar do desfile 7 de setembro por convite da Secretaria de Esportes, de Educação. A gente está em ações no município que tem de feiras ou de outras frentes da fundação, por exemplo, que a gente recebe o convite. Para a gente é sempre um prazer participar, porque a gente acaba, quando a gente fala naqueles eixos de desenvolvimento, né, a promoção passa por isso, de não só atrair mais pessoas para jogar rugby, mas também de a gente fazer ações com o rugby que aproximem da comunidade. Então a gente tem as nossas atividades, mas a gente também participa de ações que vão fortalecendo essa relação com o município e que faz com que as pessoas despertem realmente um carinho, uma paixão e transformem essa paixão em um amor realmente pelo município, que eu acho que é um ponto importante, né? Jacareí é uma cidade, eu gosto muito de viver aqui, sou suspeito para falar. É uma região que está muito bem localizada, então a gente está muito perto de grandes centros e de fácil mobilidade. Então, o que a gente precisa realmente é olhar com mais carinho para a cidade e entender que sim, é possível fazer coisas bem feitas aqui, não precisamos ir para fora para fazer coisas bem feitas. E o clube está construindo, inclusive, um novo campo, né? Você citou o campo do Balneário que vocês usam hoje. E em que etapa estão as obras? Como que está indo? A gente teve, né, não digo uma grata surpresa, mas na gestão passada, que foi do prefeito Isaías, né, nesse processo de pacote de obras da cidade e na necessidade de revitalização do Morro do Cristo, a gente teve acho que não digo um presente, mas um reconhecimento pelo trabalho que é feito na cidade, nessa revitalização do Morro do Cristo, ter uma construção de um estádio de rugby com potencial internacional para que a gente possa estar recebendo jogos internacionais. Tá? É uma obra pública, então o status atual hoje é um status que a gente não gostaria que tivesse. A obra está parada porque a prefeitura teve um problema contratual com a empresa,
Então está em um processo de transição, de encerramento de contrato e de nova licitação, tá? Mas a gente precisa que isso realmente seja concretizado, porque talvez o ponto principal que falte para a gente é uma referência. Então o fato de a gente hoje não ter uma referência, né, por mais que a gente jogue no campo do Balneário, a gente treine no campo do Santa Maria, treine no SESI, querendo ou não, falta referência. Vamos falar de rugby, onde está o rugby da cidade? Entendeu? Como que é? Então, eu acho que essa obra ela veio para contribuir com isso, ela veio por um impacto que a gente hoje tem na cidade e o status que a gente está nesse processo de licitação e que a gente espera que em breve a gestão atual consiga resolver e que muito em breve também consiga entregar esse estádio, mas a gente está falando aí de uma janela, acredito, de 1 ano e meio a 2 anos mínimo para a entrega desse estádio, mas eu não posso te dar uma data porque eu não sei exato que pé que está cada trâmite desses estágios aí. Apesar, né, da obra estar parada, a previsão para ficar pronto era ali em 2026, mais ou menos. E quando ficar pronto o estádio, vocês ainda vão continuar usando o campo do Balneário? Vão continuar só ali? Como que é esse planejamento? Na realidade, a gente tem uma ambição esportiva, né? Acho que todas as estruturas que a gente usa hoje, elas vão se somar junto à estrutura do estádio. Até mesmo porque a gente trabalha num campo gramado, é um campo que tem que ter um certo cuidado, porque o excesso de uso também ele deteriora o espaço, então a gente precisa ter uma rotatividade. E o campo do Balneário, para a gente, ele é muito importante porque tem esse carinho pelo espaço, por toda a história que tem, e pela proximidade, né? Acaba sendo um anexo desse espaço que permite a gente trazer torneios internacionais no qual a gente às vezes precisa de um campo auxiliar, um campo anexo para aquecimento, para algum tipo de treinamento prévio e o estádio para jogos. Então, sim, a gente quer e vai continuar com o uso do balneário como das outras estruturas, porque a gente tem esse olhar também de expansão. Tá? O ponto é que a gente vai ter uma referência central, mas o que a gente precisa também é descentralizar a modalidade para que outras pessoas também tenham acesso e não só quem consiga chegar nesse local para ter acesso. Com certeza. E falando agora sobre as categorias de base, a gente estava falando sobre os desafios aí do campo e tal. Como que vocês fazem para manter as categorias de base assim, sempre no mesmo nível? Quais são os maiores desafios ali para as categorias de base? Acho que o desafio que a gente tem é a retroalimentação anual, né? Então a gente hoje tem um foco ali infantil, crianças de 6 a 11, 12 anos que tem uma dependência dos pais. Então acho que a gente tem um desafio grande aí, porque não são só com as crianças, são com a disponibilidade dos pais para essa participação, tá? Quando a gente vai para as categorias ali infanto-juvenil de 12 a 15, 16, a idade que a gente tem a maior entrada de pessoas, porque as crianças elas estão numa fase de autonomia, então conseguem se locomover já de forma independente e também estão em um período de construção de tribos, né, de grupos. Então é uma idade que para a gente é muito importante, porque é ali que você vai criar o seu grupo, a sua identidade, quem você realmente é. E então, para a gente, é onde a gente tem a maior entrada de pessoas, o maior número de participantes, que para a gente é uma fase bem especial. Depois já entra mais no cenário competitivo, que aí já é um processo mais de permanência daquelas pessoas que realmente entraram ali nessa janela, e que aí começa a ter uma exigência maior esportiva, né? E a gente acaba tendo um processo mesmo de filtro, não por causa da parte esportiva apenas, mas por uma questão mesmo profissional, familiar, quando a gente começa a entrar numa fase mais perto da fase adulta, tá? E aí acho que um desafio que a gente tem para o desenvolvimento dessas categorias de base é as estruturas que nós temos, né? Então, hoje a gente ter ambientes próprios, não só para os treinos, mas quando a gente fala de família, por exemplo, a gente precisa que a família ela leve a criança e ela vai acabar acompanhando essa criança. Então, eu não ter um mínimo de estrutura naquele local, não ter um lugar para sentar, não ter
um espaço com um banheiro adequado ou com uma iluminação que traga segurança, ela tem um impacto, porque talvez a criança goste, mas o pai, cara, acaba ficando cansado de ficar 1 hora de pé esperando o filho treinar. Então, são alguns detalhes que pra gente já tem impacto, que essa questão toda estrutural também, que pra gente é importante. Então, ter essa referência do estádio, ela vai contribuir muito para isso, mas também a gente ter essas estruturas que a gente desenvolve com melhores organizadas vai fazer com que a gente também consiga reter mais participantes. E há algum atleta da base que ele se destacou e que pode ser aí uma futura promessa? Olha, a gente tem várias futuras promessas, né? Recentemente a gente teve 3 atletas que foram campeãs pan-americanas no Pan-Americano Júnior. Então elas têm 17 e 18 anos, foram representar o Brasil. São potenciais atletas realmente, que muito em breve pode estar em um grupo disputando uma vaga para jogar umas Olimpíadas. Tá? Então a gente tem recentemente, né, a gente teve ali de uma seleção juvenil que foram 26 convocados. Jacareí tinha 8 atletas dentro dessa seleção, estamos falando aí um pouco mais de 30% de atletas participantes do juvenil masculino. E que é uma categoria de transição para uma categoria adulta. Então a gente também ter esses atletas ali é consequência de um trabalho bem feito nas categorias de base, não só com esses 8, mas para que esses 8 cheguem ali, tenham esse nível, a gente também precisa de um grupo que dê nível nos treinos no dia a dia dele, para que eles possam evoluir. Então eu acho que a gente tem esses atletas também que estão no masculino, que tem uma projeção. O rugby masculino ele não está na modalidade olímpica, ele não está numas Olimpíadas, a gente está um pouco mais longe, tá? Mas o feminino, acho que talvez o nosso próximo desafio esportivo que a gente tem quando a gente olha de alta performance é ter uma atleta jogando umas Olimpíadas. Tá? Então acho que isso pra gente é um objetivo, só que é tempo ao tempo, eu acredito. Não adianta a gente querer acelerar o processo, o importante é fazer as coisas bem feitas, que o resultado ele vem como consequência. E o clube pretende se reforçar na próxima temporada? Vocês pretendem trazer pessoas de outros times? Pretendem subir o pessoal da base? Como que vai ser? Como eu falei, acho que a próxima temporada ela é muito dependente do quanto que a gente tem de recursos financeiros para a próxima temporada, né? Então, quando a gente tem uma gestão financeira que a gente depende de orçamento público ou de captações de projetos de incentivo, a gente acaba ficando num período meio nebuloso nessa transição. A gente está num período agora que é um pouco nebuloso, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, estamos nessas transições orçamentárias e que para a gente trazer pessoas de fora, a gente precisa oferecer o mínimo de uma estrutura, entendeu? A gente tem uma filosofia que a gente não paga salário para quem vem de fora, tá? Porque se a gente for pagar salário um dia, nem que seja uma ajuda de custo, faz muito mais sentido a gente pagar para quem é da cidade do que para quem é de fora, porque quem a gente vai acabar dando esse reconhecimento para quem é de fora se eu tenho bons atletas aqui, tá? Mas a gente precisa, no mínimo, uma estrutura para essas pessoas, então a gente acaba oferecendo uma casa, que é uma casa compartilhada, a gente paga as despesas básicas, como água, luz, internet, despesas da parte de higiene. Mas para a próxima temporada, acho que o grande desafio que a gente tem é a manutenção dos elencos competitivos que a gente teve nesse ano. São elencos jovens, a gente foi campeão brasileiro masculino, com uma equipe com a média de idade estava entre 23 anos, então é um grupo muito jovem, tá? E o feminino, a gente foi campeão paulista com um grupo com uma média de idade de 21 anos. Então acho que o nosso maior desafio para a próxima temporada é a manutenção desses elencos, porque eles próprios vão ser os frutos das nossas próximas conquistas esportivas, e que a gente sempre coloca essas conquistas esportivas como uma cerejinha no bolo para retroalimentar as categorias de base, né? Então, que é o processo da pedagogia do exemplo, de ter um alvo. Então, é muito melhor eu começo a jogar rugby em Jacareí, que meu alvo futuro seja jogar na categoria adulta do Jacareí.
e não na categoria adulta de um clube vizinho, de um clube da região, por exemplo. Com certeza. E depois de um ano tão marcante, né, quanto esse, 2025, que foi, como que vocês pretendem manter o mesmo nível de desempenho para a próxima temporada também? Acho que a manutenção do nível ela passa sobre o processo de capacitação dos profissionais envolvidos. Acho que é uma coisa que a gente não pode não negociar, é a formação constante das pessoas envolvidas, porque é a partir delas que a gente vai conseguir ter bons treinos, ter bons trabalhos e, como consequência, bons resultados, tá? É o processo também de, não digo renovação de grupo, mas de abrir e ir atrás de mais pessoas também, porque ano a ano a gente acaba trazendo para dentro pessoas que contribuem numa questão esportiva, tá? Então acho que esses são os desafios que a gente tem. E depois a manutenção de toda a estrutura que a gente tem, tá? Então o objetivo é sempre, com o que a gente teve em 2025, é a manutenção em 2026 para não descer, né? Para que a gente consiga ou manter o mesmo nível estrutural ou subir, tá? Então acho que o nosso desafio para agora é correr atrás de parcerias com a prefeitura, de envolvimento com a prefeitura, até onde elas vão conseguir nos ajudar. É lógico que a gente tem conquistas agora que a gente também permite, né, a gente também pedir mais, que eu acho que esse é o grande ponto, né? Não adianta a gente pedir para algo que a gente não desenvolve. Me ajuda aqui que eu quero desenvolver um projeto. Não, já existe um projeto consolidado, agora me ajuda a manter esse projeto, porque se a gente não tiver apoio para manter, talvez ele vai acabar. Então acho que esses são alguns desafios que a gente tem. E que 2026 promete, acho que é um ano bem promissor, a gente está muito nessa expectativa da saída do estádio, né? Então acho que agora a expectativa é que ele volte à sua construção, tá? Mas a gente tem essas expectativas esportivas porque acho que o grande desafio é a manutenção realmente como essa referência nacional. E o que a torcida pode esperar do time para 2026? O que ela pode esperar? Mais jogos eletrizantes em Jacareí. Tá? Acho que esse é o grande desafio para a gente, que a gente continue cada vez mais tendo jogos em Jacareí, que Jacareí realmente seja um local de que a gente consiga trazer jogos não só de clubes, mas também internacionais, como aconteceram nesses últimos 2 anos. Tá? Então a gente espera para a torcida que a gente tenha cada vez mais jogos em Jacareí, e jogos realmente de níveis, né, em todas as categorias, porque eu acho que esse é o grande ponto, né? É importante que a gente tenha bons adversários, que tenha outros clubes fazendo bons trabalhos, para que a gente tenha jogos empolgantes, porque ter jogos com diferença de placares gritantes não é divertido nem para quem joga, nem para quem ganha, nem para quem perde, muito menos para quem assiste. Então acho que é a gente ter jogos mais eletrizantes, e uma das coisas que a gente está buscando para o próximo ano é, por mais que o balneário não seja um local privado, por mais que não seja um local nosso, né, um local privado, a gente está no próximo ano buscando melhorar um pouco mais as estruturas que são básicas, no sentido de acomodação, para que as pessoas, quando vão assistir, consigam sentar para ver jogos, e que a gente tenha uma estrutura mínima de cobertura para quem vai lá assistir também, porque lá acaba sendo um campo aberto, a gente não tem onde sentar, então não ter um conforto de chegar e sentar, assistir um jogo sentado, acaba também sendo um limitador, que a gente está buscando para o próximo ano já sanar esse limitador, para que também seja algo mais confortável para as pessoas irem lá. E, Júlia, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse um recado para os jovens que sonham e querem muito vestir a camisa do Jacareí Rugby algum dia. Acho que o primeiro recado é que o rugby é gratuito em Jacareí. Acho que esse é o nosso principal paradigma que a gente precisa quebrar na cidade. A gente tem esse olhar de, não, o rugby paga, o rugby ele é gratuito. Então, de todas as idades, de 6 anos até a categoria principal, venham conhecer, tá? Por mais que a gente tenha hoje algumas conquistas e que às vezes também limita as pessoas a se envolver, não, já é muito competitivo, vocês são profissionais. Não, a gente não é profissional, a gente é amador. O rugby é um esporte que tem espaço para todos, é um esporte bem abrangente em questão de biotipos, então a gente tem uma necessidade de todos os perfis físicos,
tá? Então acho que é uma oportunidade que quem não teve sucesso, ou quem não se sentiu ou não se encontrou em uma modalidade, venha conhecer rugby. Então a gente estamos com as portas abertas, temos bons profissionais ali para te receber bem, para que você se sinta em um ambiente agradável, confortável e que possa desfrutar dessa experiência esportiva de uma forma bem positiva. Júlio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por esse bate-papo que foi muito interessante. Obrigado a vocês pela oportunidade, estamos à disposição e esperamos vocês no nosso dia a dia também, cada vez mais. Muito obrigada. E esta edição do TCE fica por aqui. Este e outros episódios você encontra no canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais, deixar seu comentário e sugestões de novos temas. Obrigada pela audiência e até a próxima!